existem cargas elétricas, cargas positivas e negativas. Os elétrons são as cargas negativas e são os elétrons que se movem num metal, num condutor. Antigamente as pessoas achavam que definiram que as cargas que se moviam eram positivas e sabiam que tinham dois tipos, positivas e negativas. Só que depois descobriram que as cargas que se movem, na verdade, são as cargas que eles tinham definido como sendo negativas. Então, quando você tem uma carga, eles achavam que a corrente elétrica era uma carga positiva indo de um lado para o outro, na verdade, eles descobriram que era uma carga negativa indo ao contrário. Tá? Um condutor é um material que permite que os elétrons se movam. Tá? É como se fosse mais ou menos uma boa analogia para vocês terem em mente sempre, vocês pensarem como se fosse um fluxo de água, como se fosse uma mangueira. Então, a água que flui aí, a carga elétrica é a água que está fluindo. E a mangueira é o fio elétrico. Tá? A bateria é um dispositivo que cria uma diferença de potencial. De novo, na analogia com o líquido, com a água, é como se você tivesse uma caixa d'água e a água está lá em cima e aí ela pode cair. Tá? Ela vai fluir de um ponto ao outro. Quando você cria uma diferença de potencial entre dois pontos, se você tiver uma carga num ponto, ela vai se mover de um ponto até o outro. Então, se eu tenho um ponto aqui, que eu vou chamar de A, e um ponto aqui, que eu vou chamar de B, e tem um condutor aqui, eu desenhei um fio, um metal qualquer, e tiver uma carga aqui, ela vai se mover de um ponto ao outro. Tá? Então, uma bateria, o que a bateria faz, ela cria uma diferença de potencial. Tá? E o símbolo que a gente usa no circuito elétrico é esse daqui. Tá? Esse é o símbolo para uma bateria. A primeira coisa que você tem que saber a gente tem cargas elétricas que são esses elementos que vão se mover. Esses elementos, né, eles têm algumas propriedades muito interessantes. E para a gente, o que é mais interessante é que a carga simplesmente, você não pode criar carga elétrica do nada. Por exemplo, se você tem cargas num certo sistema, a carga total, a gente chama de Q, um valor Q, daqui a 5 minutos, se você for ver o valor ali, vai ser Q também. Ela não pode ser criada nem destruída. Tá? Carga elétrica se conserva, o que a gente chama de conservação da carga. Tá? Então, se a gente tem uma fonte de cargas aqui, as cargas estão se movendo, elas estão vindo daqui para cá. E elas não se destroem. Esse movimento de cargas aqui, de um ponto ao outro, vai gerar o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica, então, na analogia com um líquido, a carga é como se fosse o líquido e o fluxo desse líquido é a corrente elétrica. Tá? A gente vai introduzir um outro elemento que é um resistor, tá? Ou resistência. Um resistor. E o símbolo no circuito de um resistor é esse daqui. Tá? Faz isso aí. Quando tem um resistor, a gente bota uma letra R para indicar o valor desse resistor. A unidade, em homenagem a quem estudou várias propriedades de resistores, é ohm, que é representado pela letra grega ômega maiúsculo. Tá? Então, o que é um resistor? Um resistor é um material que pode ser de silício, carbono, de várias coisas diferentes, materiais diferentes, que vai fazer com que a corrente as cargas que estão passando pelo fio, elas vão atravessar o resistor e vai acontecer o seguinte fenômeno. O potencial vai cair à medida de um ponto ao outro. Tá? Num condutor, se eu tenho só um fio condutor puro, metálico, o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Tá? É o que a gente chama de uma equipotencial. É como se fosse a sua mangueira, você tem a corrente aqui, e elas estão fluindo e não aconteceu nada. A energia desse fluxo é o mesmo nesse ponto e naquele. Só que o resistor vai ser um pedacinho de material que vai fazer com que
aqui, ao atravessar, você vai ter uma queda de potencial, tá? É como se você tivesse uma cascata de água. A água está vindo assim, aí ela cai um pouquinho, aí depois vai caindo, à medida que atravessa os resistores, tá? Então a gente pode agora já fazer o nosso circuito mais simples, que é colocar uma bateria e um resistor. Se você simplesmente fizer isso, vai começar a passar corrente, tá? A gente representa assim, tem uma corrente I. Aqui, a diferença de potencial daqui para cá eu vou chamar de V, e aqui R. Isso aqui é o resistor, é o circuito elétrico mais simples que a gente pode imaginar, tá? Vai ter uma corrente I. Agora, a gente quer controlar, você pode querer controlar quando essa corrente passa nesse circuito. Então, o que a gente faz é introduzir um interruptor, que a gente denota dessa forma assim. Tá? Então, isso aqui é um interruptor. Se ele está aberto, simplesmente a carga não tem como passar daqui para cá. Ela não tem como fluir. Então, não acontece nada. Quando você abaixa essa chave, você começa a ter corrente passando e você controla a passagem de corrente. Tá bom? E agora, a gente tem a diferença de potencial V, aqui tem um resistor e aqui tem a corrente. Qual é a relação? A nossa primeira pergunta é: qual é a relação entre esses três elementos aqui? A diferença de potencial nos extremos de um resistor, o valor do resistor e a corrente que passa por ele é a chamada lei de Ohm. E ela diz que a diferença de potencial entre os extremos de um resistor, a resistência e a corrente é V igual a RI. O que isso significa? A diferença de potencial entre os extremos do resistor, que é V, aqui, que é a mesma, a diferença entre esses dois pontos é a mesma que a diferença entre esses dois pontos, porque esse ponto estão conectados com esse por um fio. Quando eu fecho a chave, esse ponto e esse aqui estão ao mesmo potencial. E esse ponto e esse aqui estão ao mesmo potencial. Então a diferença daqui para cá é a mesma que a daqui para cá. Tá? Então, isso aqui a gente estabelece, é a nossa pilha. A resistência é um material que a gente está colocando ali. O que Ohm fez foi estudar a corrente que passava por vários materiais diferentes. Ele pegava materiais diferentes, cerâmicas e silício e outros materiais, e foi vendo como é que a corrente passava por aqui. Tá? E ele viu que existe uma relação linear. Isso aqui é uma relação linear entre V, a diferença de potencial, e a corrente que atravessa esse resistor. Tá? Qualitativamente, a corrente elétrica são as cargas que estão atravessando um material. Agora, quantitativamente, é o seguinte: a gente tem aqui um fio, tá? Eu estou desenhando uma linha, mas é, na verdade, um pequeno cilindro, alguma coisa assim. Imagina que eu estou aqui num certo ponto. Eu fiz uma espécie de barreira aqui. É uma barreira fictícia, tá? Eu estou aqui e tem cargas que estão se movendo, que eu vou chamar de Q. Essas cargas estão se movendo por aqui. Então, se eu olhar para isso aqui, é uma espécie de pedágio, tá? Eu estou nessa cabine de pedágio aqui. Depois de um certo tempo, ΔT, depois de passado um tempo ΔT, vai ter atravessado uma certa quantidade de carga ΔQ. Então, se nesse pedágio de carga eu ficar num certo ponto e calcular, medir quanta carga atravessou esse ponto num intervalo de tempo ΔT, a gente fala que a corrente elétrica I é igual à quantidade de carga que passou por aquele ponto dividido pelo tempo. ΔQ sobre ΔT. Tá? Se a corrente for constante, que é o caso que a gente vai estar analisando, o que isso significa? O que significa a corrente ser constante? Significa que, se eu esperar um tempo ΔT, passa uma corrente, a quantidade de carga que atravessou é I ΔT. Ou seja, se eu dobrar o tempo, vai passar o dobro da quantidade de carga. Se eu triplicar o tempo, vai passar o triplo da quantidade de carga. E assim por diante. Tá? É uma relação linear entre quanta carga está passando por um ponto e quanto tempo eu estou analisando aquele ponto. Tá? Então,
Então isso aqui é o que define a corrente elétrica. E a unidade de corrente elétrica, vocês devem saber, é o ampere. Tá? Então aqui, voltando ao nosso circuito, a gente tem cargas que estão passando por aqui. Então isso aqui I significa quantidade de carga por unidade de tempo que está passando por aqui. Tá? E a lei de Ohm diz que a diferença de potencial entre os extremos de um resistor é V igual a RI.